apareceu aqui ainda pra mim. E aí, meus queridos, será que já está rolando um pouquinho mais? 2 minutos antes a gente está entrando para dar tempo de avisar os nossos seguidores. Bem-vindos à live tour do Street Art Tour Floripa. Logo mais a gente chega e dá-lhe com os 2 pés. Para quem já está assistindo agora, já consegue se localizar onde é que a gente está? A gente está bem no centro de Floripa. Tá ok de áudio? Perfeito? Me escutam bem? Beleza? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Sou o Rodrigo Stipe, o Guia Manezinho. Com muito orgulho conto as histórias de Floripa para as pessoas. E hoje estou com uma alegria imensa no Street Art Tour Floripa, no perfil do Street Art Tour Floripa, que é mais do que um perfil, é mais do que um aplicativo, é um movimento que apresenta a arte, que valoriza os artistas de rua, que valoriza a arte produzida especialmente em Florianópolis e também em Santa Catarina. O papel da arte também é questionar, valorizar e criar novos símbolos. E é por isso que a gente está aqui hoje nesse perfil, com essa live tour, a primeira live tour, o primeiro tour ao vivo da história de Floripa. Antes de a gente seguir, eu quero dar um giro para vocês identificarem onde é que a gente está. Esse é o mural que está bem no centro de Floripa, aqui atrás. Mas lá no fundo, o Vitor até consegue dar um zoom. O Vitor está dirigindo hoje para a gente. Consegue, Vitor? Porque a gente está muito próximo do Natureza do Desterro, o mais novo mural do Street Art Tour Floripa, que está sendo produzido. Para ti que não te localizasse, meu querido, estimadinha, é o seguinte: o Manezinho não sabe direito o nome das ruas, mas nós estamos do lado aqui da Praça da Americana. Lá atrás está Lojas Americanas. Lá atrás está sendo pintado no Zip Hotel o Natureza do Desterro. Como é que vai funcionar? Seguimos agora 4 horas? 4 e... Vamos dar. Queridos, antes de a gente começar, eu preciso e tenho que valorizar os apoiadores do Street Art Tour, porque sem eles a gente não estaria aqui agora fazendo essa live, também não estaria produzindo tanta coisa já há algum tempo. Apoio cultural do Street Art Tour Floripa é do Angelone Supermercados, Corporate Park, Fiore Empreendimentos e do Hotel Zip. Apoio Anjo Tintas, MTN Brasil e deixa que vos falo o Guia Manezinho. O patrocínio é da Prefeitura de Florianópolis através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Fundação Franklin Cascais. Sem isso, nada disso estaria acontecendo. Sempre importante ressaltar. Meus queridos, onde é que a gente está e por que eu estou começando aqui? O Guia Manezinho tem uma sinergia muito grande com o Street Art Tour Floripa, porque a gente quer ter olhares mais diversos, mais plurais na cidade. A cidade é um grande espaço para a gente refletir, para a gente olhar, para a gente admirar. E locais como esse, em que talvez vocês já passaram algumas vezes e nem viram, a gente começa o nosso roteiro. Vou pedir para o Vitor de se aproximando, porque esse é um local que talvez vocês já tenham passado e não observaram direito. Só nessa parede, meus queridos, a gente tem 8 artistas que vieram num coletivo para fazer isso aqui, às vezes numa tarde de muito mais diversão. E esse é um papel importante, algo que acontece com certa sinergia no movimento de arte urbana. Por que eu estou citando isso? Entre os autores desse mural estão o Rodrigo Riso, que vocês logo vão identificar, porque aqui tem um camaleão, e também alguns 4 grafiteiros de Floripa. Uma coisa interessante até para a gente explicar o que é mural e o que é grafite. No conceito, né, o grafite é aquela coisa um pouco menos autorizada, e o mural é algo, por exemplo, como Natureza do Desterro, em que há um consentimento para produzir. Bom, aqui nesse mural, o Riso e outro artista local, o Vejam, além de outros 6, eu vou pegar minha colinha para não esquecer ninguém, tem a participação de 2 alemães, e esses 2 alemães são fera. Vamos andando um pouquinho mais, Vitor? Porque participaram de um evento que acontece já há alguns anos, o Meeting of Styles, né, o Encontro de Estilos, no Rio Grande do Sul. Um evento que foi criado em 2003 na Alemanha, e ele acontece
em vários países, já passou por mais de 40 países. E há 5 anos esse evento acontece no Brasil. Não acontece direto em Floripa, mas aqui tem um sentido importante para a gente, que é: a cidade recebe muitos artistas de fora que vêm com a intenção, claro, com a desculpa turística. A cidade é uma cidade agradável, mas especialmente a gente tem o papel de receber e com a desculpa de grafitar. O Jos, que é um dos alemães, esteve no Meeting of Styles e ajudou a fazer isso aqui junto com os nossos artistas de rua. Se o Vitor afastar um pouquinho, talvez a gente consiga ter uma perspectiva um pouquinho melhor, Vitor. Pode tirar um pouquinho de mim, mas ó, mostrar aqui o visual. Todo esse mural é um visual embaixo d'água. Então lá, por exemplo, a gente tem o tubarão tomando um drink com o camaleão, as tags, né, as letras que são muito importantes para o movimento de grafite. E aqui já um peixe, um olhar debaixo d'água. O pessoal está me ouvindo bem tranquilo, porque eu estou com o microfone de lapela, então não tem problema. Passa carro, tem material, tem gente fazendo trabalho ali, mas é assim, né? Movimento de rua é isso. Então olha, galera, só aqui 8 artistas, como eu citei para vocês, e a participação de 4 nativos, né? E 4 que não são necessariamente nativos. Vamos seguindo. Para quem ainda não se localizou, para quem está chegando agora, queridos, logo mais a gente vai ter uma conversa ao vivo com os artistas. Então agora não dá para ver direitinho, mas logo mais a gente vai conseguir visualizar. Está sendo pintado Natureza do Desterro. É o mais novo mural do Street Art Tour Floripa. Não, estou de olho, não posso cair ao vivo aqui, né? Do Street Art Tour Floripa, que busca, claro, uma reconexão. O que a arte urbana tem feito, especialmente nos últimos anos, isso não é de agora, mas é aproximar a Floripa dos seus símbolos. A gente já teve, por exemplo, dentro do projeto Street Art Tour Floripa, a pintura do Cruz e Souza, né, o painel que está próximo ao museu. Já teve também da Antonieta de Barros, pintada por artistas, e que mostram, nesse momento em que a gente discute, né, símbolos da cidade, dos locais, em que alguns espaços até discutem, olha, por que essa estátua? Será que isso me representa? A arte urbana está aqui para contribuir com esse diálogo. E falando em contribuição, vamos chegando aqui, pessoal. Nós estamos chama-se Largo Fagundes, ou a pracinha do lado das lojas americanas, e tem um pequeno tesouro escondido aqui. Tá bem aí, Vitor? Tá bem? Gente, L7, o L7, né, conhecido internacionalmente, é um brasileiro que está morando na Europa. Isso aqui é uma pequena preciosidade em Floripa. Sabe por quê? Porque o L7 tem material em mais de 40 países, é um cara reconhecido internacionalmente, e num dia esteve aqui com o Rodrigo Riso, com outros grafiteiros, até ele esteve recentemente aqui em Floripa. E pintar, né, fazer a grafitagem da atmosfera deles. E aí encontrou esse espaço. O que a gente pode observar? Primeiro, tem se o Vitor chegar um pouquinho mais perto, é um beija-flor, ele vai dar uma noção de leveza, ele vai dar uma noção de movimento. Sugere também uma coisa que é muito importante para a arte urbana, né, Vitor? Que ela é a instantaneidade, ou seja, hoje está aqui, amanhã pode não estar, alguém pode simplesmente destruir. Então isso também está marcado. Mas o que busca o L7 também, ou L7, é conseguir gerar um certo tipo de tensão e de caos. Ele é um cara que aprendeu a fazer as coisas sozinho e entende que a arte também tem um papel de provocação, que é gerar algum tipo de tensão, algum tipo de incômodo. E essa mistura acabar resultando no trabalho dele. A gente tem, por exemplo, ó, um pedaço de stencil aqui assim, que é uma pintura por cima, vai dar para ver certinho aqui, e aqui aparece isso de novo. E eu vou contar um segredo para vocês. Esse material aqui foi comprado aqui em Floripa no dia da pintura, numa loja dessa que a gente tem aqui de aviamentos, e deu uma diferença de acabamento. Olha como tem também algumas coisas geométricas que vão virando detalhes, tensões. Então o material que vai sendo utilizado, né, as técnicas que vão sendo utilizadas, fazem com que isso seja ainda mais especial. Se vocês buscarem L7 Matrix
no Instagram também. Vamos ver que ele já tem aproximadamente 80 mil seguidores, é um cara referência. Uma coisa importante para dizer, pessoal, vocês estão acompanhando aqui agora a live, e a gente tinha outro beija-flor em Floripa, ainda maior. E esse beija-flor não está mais aqui hoje. Não está presencialmente, ele fica ficava ali na rua Vidal Ramos, e era importante para a gente, porque ele foi o primeiro mural autorizado ou consentido pelos órgãos públicos, ou seja, começava-se a mudar o conceito de arte urbana, algo que podia contribuir, que podia ser contratado, né? E esse beija-flor, por conta da reforma do prédio, desapareceu, mas ele está no aplicativo Street Art Tour Floripa. Vocês podem baixar, mas não agora, senão vocês vão ter que sair da live para isso, certo? O aplicativo está sendo reformado e em breve a gente vai ter muito mais coisa. E esse é um papel importante para a gente também do Street, porque não se refere... Opa, cuidado aqui onde pisa, né? Porque ele não se refere apenas... Opa, tem um jeito. Não se refere apenas aos grandes murais. É claro que eles estão chamando muito mais atenção. Poxa, quem não chega no centro e não se maravilha com a Antonieta de Barros, com o próprio Cruz e Souza, com o Franklin Cascais e agora com Natureza do Desterro. Mas o Street Art Tour é mais do que isso. Ele permite que outros murais também sejam executados. E esse que está aqui pertinho da gente agora, do AQI Luciano, é um dos resultados do início do Street Art Tour Floripa. Eu vou chegar mais perto, porque arte urbana também a gente interage um pouquinho mais, né? O AQI Luciano é um cara que nasceu no Rio de Janeiro, cresceu no Espírito Santo e hoje ele tá fixado em São Paulo. De cara, vou dar um tempinho para vocês aqui. Um pouco do feminino, vai observar a mão, a boca, a variação de tons, mas as formas geométricas aparecem com mais detalhe. O Luciano é autodidata, ele começou lendo revista, vendo outros artistas como referência, e depois acabou desenvolvendo essa técnica, que é, sim, de realismo, inicia com realismo, mas ela tem umas coisas que vão avançando, e cria essa sinergia que gera até um pouco de tensão também. Por exemplo, se a gente observar nos olhos dela, o Vitor chega um pouquinho mais perto, são olhos que estão aí com 5 camadas de cores, lá são 4 camadas de cores, as cores que estão nas mãos se encontram, e a gente tem como se fossem feixos de luz passando. Então, quando a gente observa os detalhes, as trocas, né, até o uso de técnicas diferentes, a gente percebe isso. Gente, nós estamos andamos aí, praticamente atravessamos a rua, e já são 10 artistas que a gente consegue contemplar. Acabei nem citando um estudo do Riso que está ali também, um princípio de cavalhão junto com o L7. Mas olha com essa luz batendo agora, que bacana, e a gente vai encontrando. A cidade também é isso, né? A cidade é um grande museu a céu aberto, é isso que a gente busca com o movimento do Street Art Tour Floripa. Vamos seguindo, queridos. Lá atrás está aparecendo Natureza do Desterro. E a gente vai agora para mais um artista. Para quem está chegando agora, pessoal, e está aguardando a conversa com os artistas, tem que ajeitar. A gente vai ter no final uma conversa com o Rodrigo Riso, com a Tuane Ferreira e com o Pasmo, Rodrigo Pasmo. São 2 Rodrigos, com esse aqui são 3, tá certo? Estão lá, que ele tá para ver. Estão baixando já. Queridos, voltando, falava da conversa, então vocês podem fazer perguntas, a gente não vai dar conta de mostrar todas, né, de responder todas, mas vai ter um tempo para conversar com eles, para que haja esse contato com os artistas também. Eu conversava com o Rodrigo Riso mais cedo, e ele dizia, olha cara, a gente tá já está nesse trabalho de arte de rua há alguns anos, e parece que agora tudo tá convergindo, então não é uma coisa tão nova, mas a cidade finalmente parece que começa a se encaixar, a se importar muito mais com isso, né? Meus queridos, estamos chegando próximos agora a um trabalho super bacana do Thiago Valdi. Na verdade, ele tem coisas maiores, com mais peso, né? Mas olha como qualquer espaço vira um espaço de ocupação e pertencimento aqui, né? É uma série que chamava Espelhos, de 2016, do Thiago Valdi. Ele já disse que, olha, esses dias conversei com ele, passou por aqui e disse, já está meio arriscado, tem que reformar e tal, mas é algo
que mostra para a gente um pouco dos insights do Valde. Por exemplo, a gente tem algumas sereias, ele gosta muito dos tons de azul. Vamos chegar um pouquinho mais perto, Vitor, por favor. Tem os tons de azul. A Célia Espelhos, claro, para quem está observando aí pela telinha pequenininha, talvez ela não apareça tão grande, mas está aqui o reflexo do vidro e do olho. E uma pergunta que muitas pessoas fazem ao Tiago é: Tiago, Valde, ou Valdir, né, já que ele é fã também do Gaudí, querido, estimadinho, por que tu pintas quase tudo de azul? E ele diz o seguinte: olha, o azul é amplo como o céu, é profundo como o oceano. O azul é a parte mais quente do fogo e a parte mais fria do gelo. O azul é a cor rei. E além disso, conta o Tiago Valde, o azul não separa branco, amarelo, preto. Ele faz com que seja simplesmente azul e não entre nesse tipo, segundo a avaliação do Tiago, de discussão. Tiago Valde é um manezinho, um cara que se formou em artes visuais e hoje já é referência no mundo todo também. Ano passado teve pintando no leste europeu, já teve exposição em Paris. Uma das obras dele, inclusive, já foi considerada uma das mais importantes do mundo no ano passado. É dele também o Franklin Cascais, que foi pintado em 2018 e terá pelo Street Art Tour Floripa uma nova etapa neste ano. Legal, queridos? Vamos lá, a gente vai seguindo. É um mini tour esse que a gente tem. Estamos com quanto tempo mais ou menos, Vitor? 15 minutos? Aí, tá tranquilo, estamos bem encaminhados. A gente já falou de como diz o Manezinho, um mundaréu de artistas aqui, e essa é uma percepção bacana, como eu tenho dito já no tour, né? Que é a gente conseguir passar num lugar e dizer assim: caramba, como é que eu passei por essa pracinha das Lojas Americanas e não sabia que tinha um artista renomado no mundo inteiro, outro com o Tiago Valde, ainda que seja um registro muito pequeno dele, e aqui, né, do AQI Luciano, um cara que teve aqui já como parte do projeto Street Art Tour. O material do AQI Luciano é um dos murais de médio porte que já foram feitos pelo projeto. Vou citar outros para vocês, tá? Este aqui, do AQI Luciano, um pintado no aeroporto, um outro pintado em Coqueiros, e aqui no centro, pintado pelo Rodrigo Riso, ali perto do nosso Copan Manezinho, ou o Seiza Center, o que mostra que a gente não tem apenas, né, grandes obras de arte urbana no centro. Agora vocês vão perguntar: querido, o que tu estás fazendo aí? O que tu está fazendo nesse espaço? Arte urbana, estimadinhos e estimadinhas, não é apenas mural e grafite. Ela pode estar, ela é representada também por uma estátua que tem uma intenção de embelezamento, com um contexto da época em que foi construída, mas também, neste caso, é um mosaico. Vamos chegar mais pertinho porque o detalhe dela é bacana, pessoal. Aqui está um belo trabalho do Martinho de Haro. Martinho de Haro é um nome geralmente associado ao modernismo catarinense brasileiro e está num prédio, inclusive, que busca o modernismo. Para quem não lembra, não sabe o que é o modernismo, quando a gente tem essas grandes colunas, esses vãos, como a gente está, até a minha voz deve estar ecoando um pouquinho mais, significa que é a ocupação de um espaço público para que as pessoas se apropriem desse espaço. Olha como as coisas vão conversando. O que é, no fim das contas, também arte urbana? É uma relação mais próxima das pessoas com a cidade, com aqueles espaços que são públicos. E aqui a gente tem de 1963. 1963, esse material do Martinho de Haro. Que lugar é esse? Que prédio é esse? Hoje, esse prédio não está mais sendo utilizado. Antes, está sendo inclusive cuidado pela André Pisbe, que permitiu com que a natureza do desterro começasse a ser pintada, porque a natureza do desterro, assim como os grandes murais, começa a ser pintado com um projetor à noite, com uma projeção como aqueles antigos projetores. E a gente usou esse prédio como referência, né, para a gente conseguir fazer a projeção naquela parede. Bom, o Martinho de Haro foi contratado pela Fiesc
no que a gente chamava de Palácio da Indústria. Esse espaço era o Palácio da Indústria. E mostra nos detalhes o quê? A força do trabalhador. A gente vai encontrar alguns elementos aqui, por exemplo, aqui, né, mais uma figura humana aqui, dá o quê? A arte sempre tem uma intencionalidade, como dizia meu professor de História da Arte, que é, qual é a mensagem que ele quer passar? De imponência, de um Estado que está avançando, de um Estado que tem a sua força industrial. Se a gente pensar na década de 60, então, tem essa influência, por exemplo, artística do modernismo, tem a força do Martinho de Haro, que é uma expressão, um artista que a gente tem, geralmente pensa nele nas aquarelas ou nas pinturas mais próximas da paisagem, por exemplo, do centro, as paisagens mais simples. Aqui não, um mosaico intencional, contratado, como eu disse, pela Fiesc, e depois com um espaço de permanência que a gente pode ter. Então, arte urbana também é isso, é relação com a cidade, e não dá para a gente achar que é coisa mais nova. Meus queridos, vamos por aqui, e a gente está se aproximando, Vitor. Eu já não quero mais muito espaço agora, porque eu só consigo olhar lá para cima. Natureza do Desterro, está chegando... Opa, cuidado aqui. Natureza do Desterro, a gente está se aproximando da nossa conversa com os artistas. É um painel, é um prédio de 13 andares, é um painel de aproximadamente 30 metros, mas mais do que isso, é também acho que é o primeiro painel desse tamanho autoral do Rodrigo Riso, né, que é o autor, por exemplo, né, do mural do Cruz e Souza, daquele layout do Cruz e Souza. Layout, grosseiramente falando, é como se fosse o desenho, ou seja, foi ele quem fez o desenho do Cruz e Souza e também do Natureza do Desterro. Pessoal, se vocês quiserem participar, dá para usar alguns emojis de coisas que vocês gostaram. Vocês já devem ter visto alguma fotografia, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se vocês gostaram da tartaruga, emojizinho, figurinha da tartaruga. Tem um jacaré do Papa Amarelo, que também ainda não está pintado. Bota o emojizinho do jacaré. Gostaram das flores? Lá em cima na cabeça feminina? Bota o emojizinho pra gente. Mais cedo, estava conversando com o Rodrigo Riso, estava dando a primeira demão aqui nas tainhas. E a gente vai conversar logo mais com os queridos, com os artistas. Temos 20 minutos mais ou menos, 25? Estamos tranquilo, tempo para conversar com eles também. Queridos, a gente está praticamente encerrando agora essa passagem. O Riso está aqui, mas eu quero mostrar também o material. Vem cá, meu querido. Vem cá, nego. Porque isso aqui é importante também no processo de criação, né, Riso? Chega mais, meu nego. Chorazinho. E aí, meu nego? Para trabalhar na equipe, vamos ver se eu vou ficar mais próximo dele para a gente conseguir ter a captação de áudio. Então, dá um blá aí, Riso, vê se o pessoal me escuta bem. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Se não, puxa o microfone e a gente consegue dividir aqui, tá bem? Tá bem? Beleza. Legal. Beleza. Riso, esse aqui tem um pouco de significado para ti também, porque foi praticamente, ele te tirou da pandemia, né? O Natureza do Desterro, a gente vai falar depois, ele tinha um layout, né? E ele foi completamente modificado, então dá para dizer que esse aqui, a tua pintura pré ou durante a pandemia, assim que a coisa começou a ser liberada, foi esse ensaio, né? Foi uma espécie de ensaio para o que vinha pela frente. Olha, quando eu estava dizendo, pessoal, na hora de conversar, eu disse, olha, vai parar um carro bem na hora, e parou um aqui. Então, enquanto isso a gente vai falando, vou lembrando de novo, né? Vai seguindo? A gente segura um pouquinho, claro. É a live, né? Lá vem os queridos. Enquanto isso, Vitor, se conseguir virar, chega um pouquinho mais perto, a gente mostra detalhes do painel, porque não vão conseguir me ouvir. É claro, o semáforo vai estar fechado 87 minutos, enquanto a gente precisa fazer essa live. Mas a live é assim de verdade, é ao vivo. Vamos, querido. É assim, ó, atenção, veículos. E assim funciona, não tem problema, meus queridos. Eu acho que estão me ouvindo. Eu só não posso deixar o patrocinador nesse momento de barulho, Riso. Não dá certo. Agora sim, um pouquinho de paciência. Juntamos um pouquinho mais. Riso, falávamos, né, que esse foi uma espécie de treino, um reencontro teu com a rua. Queria que tu falasse desse momento de pandemia, como que isso influenciou pessoalmente para ti e tecnicamente nesse trabalho, para a gente imaginar
o Natureza do Desterro. Então, esse painel eu estava mais ou menos 50 dias assim dentro de casa, por conta do lockdown, a gente respeitando, fazendo o máximo possível, se mantendo em casa, mas a gente é artista de rua, a gente vive de colocar arte na rua. E depois que foi assim, reduzindo as restrições em relação à pandemia, a gente recebeu o convite do seu Pacheco, queridíssimo, dono do restaurante, cedendo essa parede incrível aqui no centro, onde a gente desenvolveu, eu digo eu e a Tony Ferreira, que fizemos essa colaboração, desenvolvemos vamos dizer assim, uma releitura de Deméter, que é a deusa da abundância, né? Deusa da abundância. Da colheita. Fazendo uma referência à questão do alimento, né? Ela traz ali esse ramo de alecrim, e também traz a imagem do saíra sete cores, que é um pássaro bem comum lá em cima, saíra sete região cores. de Florianópolis, isso. E foi uma espécie de um estudo, assim, porque eu já vinha desenvolvendo, estudando bastante a questão da expressão humana, e esse trabalho especificamente foi um avanço bem grande assim para mim na questão da expressividade, do sombreado e tudo mais. E é como tu falou, foi quase que uma prévia, um estudo para esse grande mural aqui, que também traz uma grande figura feminina representando aí sim a Mãe Natureza. Isso é muito legal, porque a gente vê também na história da arte, né? Ninguém sai fazendo uma coisa gigantesca, né? Dessa proporção. Então tem quadros, tem técnicas de estudo e tu tá aqui, né? Como se fosse o filhotinho, vamos ser bem simples aqui para a gente fazer essa transposição. Pessoal, estão me ouvindo bem? Escutam bem quem está na transmissão, o riso está ok também o áudio, isso é importante para a gente agora, beleza? Queridos, já está por aqui também a Tuane e o Pasmo. Pode vir, nega, chega mais. Então aqui para isso que a gente está aqui, só vou pedir para a gente ficar mais ou menos juntos. Mas é que nós estamos com um microfone. Eu vou fazer uma pergunta para o Riso antes. Ô Riso, esse é de fato o teu trabalho autoral que tu não foi, por exemplo, como o Cruz e Souza, que havia uma demanda de um Cruz e Souza. Claro, você faz um layout, mas o teu lado criativo ele teve que fluir um pouco mais, né? E era um layout bem diferente do que tu farias antes da pandemia, né? Como é que foi isso? Isso, no princípio, na verdade, desde sempre, o contexto do projeto era homenagear a natureza do desterro. O título do projeto inscrito na Fundação Franklin Cascais, na Lei Municipal de Incentivo, é Natureza do Desterro. Só que a minha primeira abordagem ela era um pouco mais crítica, sabe? Era um pouco mais... Opa, vamos fazer assim? Vamos facilitar aqui para todo mundo. Aí, ó. Tá bom? E assim a gente vai. Vamos lá, pronto. Aí sim. Era uma abordagem um pouco mais crítica sobre a relação, porque meu trabalho sempre foi construído nessa linha tênue entre a natureza e o caos da cidade, né? O camaleão ele representa um pouco disso. Ele o que mais representa o meu trabalho. Sempre foi essa criatura exterior, esse outsider, tentando sobreviver nesse ambiente caótico que é a cidade e ao mesmo tempo se servindo dessa natureza aqui de Floripa. Então foi fazendo uma reflexão a partir disso tudo que aconteceu durante a pandemia, essas notícias, as questões ambientais se alarmando, tudo isso eu resolvi fazer uma abordagem de forma um pouco mais leve para que não fosse... Cara, de notícia triste já chega tudo que está acontecendo, né? Então a gente precisava realmente, eu como artista, de um respiro, de trazer alguma coisa um pouco mais amena. Então eu desenvolvi esse layout com esse objetivo, né? De certa forma restabelecer essa conexão das pessoas com a natureza, porque eu creio que tudo isso que está acontecendo é justamente pela vamos dizer assim, essa relação tóxica da humanidade com a natureza. A gente precisa preservar, precisa estar atento ao que está sendo feito, aos nossos hábitos diários, à questão do lixo, de tudo. Isso está diretamente interligado com a questão da saúde, né? A gente tem que preservar para que as coisas não vão para esse caminho, né? A natureza está lidando com a gente, que na verdade talvez o vírus em si somos nós, né? É a presença humana, né? Talvez nisso. Então esse mural ele é um pouco disso, uma forma de restabelecer essa conexão, trazendo essas ilustrações de animais bastante presentes aqui em Florianópolis e não só de animais, mas também da flora, que é bastante diversa aqui. Eu já identifiquei um guarapuvu. Não é IP, né? Não, é Guarapuvu, e Guarapuvu fica amarelo
ali nos meses de outubro, novembro, que é o período da floração, ou seja, o guarapuvu é uma árvore exibida. Quando a gente olha ele lá na mata, né, por exemplo, na costa da lagoa, e tá amarelo, só tá lá, guarapuvu, né, que significa canoa que veio do rio, da mata, ou canoa de um pau só. Então, quando a gente diz quantos posso fazer uma canoa, aqui em Floripa é com um só de guarapuvu. E aí, ô Tony, a Tony tá por aqui também, eu vou fazer uma pergunta para ela que ela... Ô Tony, não é o teu primeiro grande mural, né? Participou do Cruz e Souza e participou também, foi uma das protagonistas da Antonieta de Barros, assim, sim, né? Uhum. E agora, esse tem uma manha diferente, tem alguma experiência que tu vai adquirindo nisso? Tu também tem uma questão tua que é de protagonismo feminino num ambiente que ainda é bastante masculino, né? Queria que tu falasse sobre isso, por favor. Boa tarde para todo mundo. Queridos. Oi, galera. Então, desafio sempre vai existir, né? Cada um, o tamanho muda, a proposta do projeto, tudo, a situação atual. No momento a gente está numa crise política, no outro a gente está no meio de uma pandemia, então tudo isso interfere, né? Todos são fatores. Mas desafios sempre vão existir e esse está sendo mais tranquilo pra gente, por incrível que pareça, no processo, assim, acho que a experiência do Cruz e Souza, a experiência da Antonieta serviu muito, assim, a prova disso é que a gente fez em 10 dias, nos outros em 5, nesse a gente já tá, acelerando. Sabe, tudo, na questão até de se organizar, tudo isso, essas experiências, né, e com certeza a questão do feminino ainda continuo não tendo material luva para usar do meu tamanho feminino, porque só homem eu acho que compra coisas desse tipo. Continuo não achando roupa para usar tamanho feminino, só tamanho grande. Continua a mesma coisa, o mesmo desafio de protagonismo feminino nesse universo. E a natureza tem um componente feminino muito forte aqui também, sim, né? Sim. Né? Ela aparece muito no trabalho também, né? Sim, as cores, que é o que eu, né, quem conhece meu trabalho, conhece minhas mandalas, sabe que eu sou apaixonada por cores, amo explorar esse universo, então está sendo também sempre uma aula de arte, né, com o professor, e está sendo incrível, está sendo muito, muito bom. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, vou perguntar para o Pasmo. Chega aqui, meu querido, vou apresentar para vocês o Rodrigo Pasmo. Tem o Rodrigo, assim fica fácil, ninguém erra, os três chamam atenção. O Pasmo é estreante em murais, né? Grandes murais, né? Isso. A gente conversava outro dia, quando se conheceu, eu falei, eu vi um trabalho dele incrível numa quadra, numa perspectiva, e agora fosse escolhido, imagino, com muito cuidado para ser o terceiro elemento, cara. Como é que tá para ti lá em cima? Tá convivendo com risco, atuando, que já tem essa experiência? Legal. O da quadra é uma diferença bem grande, né? Lá é no chão e aqui é no alto, né? Então, inverter os planos. Por pintar no grafite por um tempo, a gente sempre tenta pintar coisas grandes, né? Eu acho que a gente não começa direto no grande, como já foi dito. E esse daqui, sim, foi um desafio por ser o primeiro, né? A gente começa cheio de dúvida, a gente não... incertezas, né? Se vai conseguir ou não. Só que quando você está fazendo, as coisas vão se solucionando por si só. Então, fiquei um pouco apreensivo, mas tá tudo ok. Aprende com o professor também. Eu vejo que na verdade são dois espaços aqui. De vez em quando o Rio está lá, o Rio está aqui, o Rio está lá, o Rio está aqui. Ele dá umas dicas para vocês também, né? Sim, conforme as pinturas vão aumentando, você precisa de mais mãos, né, para fazer. E lidar com mais mãos, a gente lida com transferir o trabalho, né? Então, muitas vezes entender o raciocínio do outro, tentar fazer da melhor maneira e, se não se comunicar, não tem serviço. Então, ouvir, falar e executar é um processo, é um círculo, né? A gente escuta, escuta e vai aprimorando, então é contínuo, é um trabalho orgânico, vamos dizer assim. Deixa eu perguntar, Riso, tá quase pronta? O pessoal tá, assim, se a gente olhar aqui agora, é uma pergunta que as pessoas que olham devem estar fazendo, o Vitor pode mostrar de novo, aí dizendo, os olhos não estão pintados, mas poxa, já tá quase pronta, Riso. Foi um dos comentários que eu mais vi assim nas publicações. Tá quase pronto, falta só isso, aquilo. Agora, hoje a gente pretende chegar nos 50%. Essa etapa é só de preenchimento das bases, com as tintas acrílicas, que vão servir de base para o trabalho que é feito posteriormente com o spray, que é de detalhamento, de luz, sombra, contornos, tudo isso. E que confere à obra um realismo assim, bem profundo. Assim. Hoje talvez eu consiga começar alguma coisa de spray, mas eu acho que vou deixar para a semana, o pessoal vai poder ir desfrutando, vendo cada elemento surgir e ganhar realismo, assim. Essa acho que é a parte mais divertida, assim, do processo.
Deixa eu perguntar agora para a Tuane. Ô Tuane, Diga-me. tem alguma coisa que tu gostou mais de pintar nesse espaço? Eu vou pedir para o Vitor depois passar a pergunta para a gente, que deve ter pergunta de gente que está acompanhando a live, né? Tem alguma coisa assim, tu citasse lá, tu tem a relação com as mandalas que aparecem, por exemplo, na Antonieta, mas teve algo que te tocou mais, assim, que tu viu, nossa, que... Não combinamos, hein? Nessa a gente não. Não, é difícil porque querendo ou não, eu sou privilegiada. Eu tô ali, eu moro com o criador da obra, então eu tô acompanhando todo o processo, a gente tá sempre conversando, então é muito difícil porque acaba não sendo muito novidade para mim, então não sei, é uma construção, é um processo tão longo, tudo pra gente que tá envolvido assim, é uma outra perspectiva, sabe? Então, de referência, de pesquisar, de estudar, de conversar e de olhar por tantas perspectivas, sabe? Nossa como artista, nossa como pessoa. Então, não sei, as cores me encantam, a paisagem, tudo, trazer a questão essa questão que o Rizzo falou de resgatar o contato com a natureza, sabe? Principalmente nesse momento que a gente está passando. Eu falei para ele, eu acho que é um novo dia, sabe? Esse mural, as pessoas saírem, olharem na rua e ter um pouco dessa esperança que nesse momento a gente está tão em falta, né? De tipo, um novo dia, acordar e saber que a gente vai ter um novo dia e vai proporcionar sim um novo dia para as pessoas nesse momento, sabe? Porque a única certeza que a gente está tendo é que vai ter as notícias. Transformar o dia delas, né? Sim. Tu citasses uma coisa e eu acho que é importante também o street, não apenas com este ou com os outros murais, mas enquanto movimento, né? A arte urbana está aí para contribuir para que haja reflexão, sentido, identificação, protesto. Esse é um papel em que a gente hoje, enquanto cidadão, que citasse também, precisa colocar arte, não apenas que lindo, né? Ou que feio, né? Sim, vai além dos aspectos estéticos, né? Então, ou seja, em momento que a gente, por exemplo, questiona, mas essa estátua deveria estar aí ou não, vocês estão, com a arte de vocês, ajudando a trazer cidadania e simbologias para a cidade, né? E cultura e sobre a nossa própria natureza, né? Quantas pessoas conhecem, a gente já falou tanto de conhecer figuras públicas como Antonieta, o Cruz de Souza, mas e a lontra, e o jacaré, e a tartaruga, eles também são protagonistas, né? Então, essa arte e educação também, sabe? Da natureza, de tudo, né? De a gente aprender a preservar em todos os aspectos o que é nosso e a nossa cultura, né? Que eu acho que é o que às vezes falta um pouco em nós brasileiros, essa reconhecer e ter orgulho da nossa cultura e falar dela e ver ela, sabe? Eu acho que mais do que nunca o brasileiro, a gente está precisando passar por esse momento de resgate, sabe? Independente de qualquer de política, de crença ou de qualquer coisa, lembrar pela natureza. Eu acho que o que o Rizzo está trazendo é uma proposta de, tipo, a partir da natureza a gente voltar a se unir, sabe? E de uma maneira positiva. Porque talvez nesse momento trazer algo crítico não iria unir a gente, sabe? A gente só se une pelo amor, não pela crítica, né? Eu acho que foi essa a ideia do momento. Muito. A gente citou no começo, Rizzo, começamos ali naquela parede atrás, né? E essa coisa do coletivo aparece muito. A gente citou, né? Só ali atrás, né, onde a gente iniciou a Live Tour, são 8 artistas. E também a Tuane fala de resgate, não é uma coisa nova, assim, não é de repente começou no Cruz de Souza ou não começou com o Franklin Cascais, né? Tu já está há bastante tempo nisso, né? Dessas aulas, a gente esses dias até teve fazendo um levantamento na ponte, né? Como é que é essa caminhada e como é que tu enxerga hoje essa maturação, essa relação da cidade com a arte urbana? Aparentemente existe um antes e um depois, né, desse trabalho que está sendo feito, do surgimento desses grandes murais. A questão é que esses grandes murais, eles chamam muita atenção e impactam a cidade de uma maneira muito grande. Só que tem todo um background, né? Tem uma história. Eu, por exemplo, já pinto nas ruas desde 2002. Meu primeiro trabalho, inclusive, foi nessa rua, naquele murinho baixinho ali. Então... para fazer conta, 18 anos atrás, né? Isso. E a gente vai vendo que é uma história que foi construída até chegar aqui. Só que muitas das pessoas não acessaram esse passado por conta da repercussão, né? Mas aqui no centro, o Veja, a minha crew, a gente já teve inúmeros murais, sabe? Já teve muita história junto.
sabe? Então isso foi construindo, foi ganhando a atenção das pessoas, as pessoas foram começando a valorizar, só que até então não existia uma relação da sociedade com o street art. E hoje eu acho que com esse trabalho a gente vai se aproximando mais, vai trazendo as pessoas para o diálogo, porque a gente vai trabalhar numa outra escala, numa escala gigantesca, uma escala que impacta não só um mural isolado numa rua, como é o caso aqui, que só quem passar por essa rua vai ver. É uma questão que envolve a paisagem da cidade como urbana, né? A paisagem... O caso do Cruz de Souza, por exemplo, é uma paisagem ali com mais de 100 anos, vamos dizer assim, intacta, sem muita alteração, e que de repente entra uma obra de 30 metros de altura por 30 de largura. Queridos, então, vamos lá. Eu quero pedir para vocês também, para a gente liberar em perguntas, deve ter pergunta aí para ajudar a gente. Já tem, por favor, ajuda. A Elisa está perguntando como manter a proporcionalidade da pintura na projeção. E agora, hein? Tá bom? Aí o Vitor orienta a gente para pegar uma luz bacana. Tá bem, Vitor? Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos um pouquinho mais. Como manter a proporção? Como manter a proporcionalidade da pintura na projeção? Tá bem aqui, Vitor? Um pouquinho mais. Pergunta técnica. Pergunta técnica. Então, a gente utiliza, são diversas formas de projeção em escala, né? Isso depende mais da situação. Aqui, como a gente tem feito esses painéis no centro, a gente tem tido muita sorte em encontrar um ponto onde a gente consegue instalar um projetor de uma potência um pouco maior do que um data show comum, e que a gente faz um desenho digital, né, do esboço em linhas pretas, quase como um livrinho de colorir. A gente joga na parede, posiciona da forma que encaixa como foi feito o projeto, e aí sobe toda a equipe para fazer as marcações. A gente faz as linhas com o preto e daí depois vem pintando, porque senão isso seria muito complicado a gente tentar achar a proporção certa estando muito rente à parede, né? Porque a gente não tem como dar aquele passinho para trás, senão vem abaixo. Boa, boa. Mais alguma pergunta? Pergunta, senão temos só que controlar o tempo tranquilo. Oi? Vem. A Tônia Lagunense, né? O pessoal veio para a Laguna fazer painel. E esse é um negócio que nós informalmente já conversamos, né? Quantos símbolos e quanta oportunidade tem em Santa Catarina para isso, né, Tony? Por exemplo, se a gente pensar em Joinville, vai ter uma outra... Claro, né? A natureza, a gente continua tendo Mata Atlântica, mas pode ter uma outra simbologias que aparecem lá. Sim. Se a gente for a Blumenau, Chapecó, Lages, enfim, né? Cada mural desse pode contar uma história, né? São inúmeras histórias que podem ser representadas. É isso que é o trabalho que a gente faz. Um pouquinho mais. Pessoal, queria só a gente ter a noção do tempo certinho para poder fazer um encerramento com cuidado, com qualidade. Pergunta técnica, assim, quanto tempo vai durar depois? O que vocês estão sentindo em relação à altura? Sim. 13 andares aproximadamente, dá uns 30 metros, é isso, né? Uma pergunta interessante, quanto essa pintura vai se manter sem precisar de retoque? Então... uma pintura como essa, a gente utiliza os melhores insumos possíveis, né? No caso aqui a gente está utilizando as tintas da Anjo e da MTN Brasil, são nossos apoiadores. Depois é aplicado também uma resina acrílica, um verniz, que ele preserva bastante a pintura. Então aí eu creio que, na verdade, as condições mais determinantes são do estado da parede no início da pintura. E essa parede estava em excelente qualidade, muito bem preservada e cuidada. Então eu creio que aí para 10 anos, mais ou menos assim, sem a necessidade de um retoque. A tendência é que os tons assim mais avermelhados queimem antes, porque isso é natural de toda tinta, de reação à luminosidade. Mas com essas tintas, elas tendem a ter uma durabilidade incrível, assim. E esse é um painel que a gente faz justamente com uma característica de monumento, como tu estava colocando naquela hora e tinha me perguntado, que é uma pintura para ficar, sabe? É uma coisa para ser preservada, é uma obra de arte mesmo. E também, claro, sempre vai existir a possibilidade de retoque, a gente já prevê isso, sabe que é necessário para se preservar nas condições em que foi feito. Bacana. Mais alguma pergunta? Não, eu tenho várias para a gente fazer. Então, tu falasse que 50%, e eu queria te perguntar então um pouquinho mais do processo, né? Alguém perguntou como é que manter a proporção. Então, começa, né, com a noite, sempre começa esse trabalho à noite, com a projeção, né? Inclusive, foi um trabalho demorado, né? Eu me lembro que a gente estava aqui no dia e o Riso ficou 2 horas assim,
quase sem se mexer, e se ele se mexe, quer dizer, 2 milímetros aqui em cima, na projeção, né, que estamos, sei lá, talvez uns 50 metros distante, né, ele dá uma diferença muito grande lá. Então começa com esse detalhamento, tem um ajuste que é feito, aí risca, né, faz com spray mesmo os contornos, agora é a parte de preenchimento, e depois? Depois vem a parte do detalhamento, como eu estava falando, utilizando o spray, isso. Aí faz os sombreados, a luz, sombra, os contornos, tudo isso, que é o que dá realismo para as figuras que estão ali colocadas. Então tá nos 50% ali antes de estar pronto. E vem um verniz, algo que finaliza, ou a própria tinta e o próprio spray? É aplicado uma resina acrílica. Bacana. Que preserva e dá brilho também. Ajuda a repelir água, protege dos raios UVA-UVB, tudo isso. Eu vou chamar a Tuane e o Pasma aqui também para a gente fazer o nosso encerramento muito em breve. Queridos, aí meu querido, tudo bem? Por favor, meus queridos, vamos chegar aqui. Agradecer de novo, Marina, me ajuda com a colinha, porque são esses os necessários para a gente conseguir executar essa live tour e todo o processo que está sendo feito. O aplicativo que vem novo, mais pinturas que vão ser feitas ainda esse ano, pinturas médias. Em agosto, pessoal, vem um novo mural do Thiago Valde. Thiago Valde, a gente citou durante a nossa live tour aqui. Vem uma segunda parte do mural do Franklin Cascais, que vai ficar espetacular. Né? Surpresa, tá aí a surpresa. Acabei de queimar? Entreguei. Vamos lá. Pessoal, importante a gente agradecer o apoio cultural do Angelone Supermercados, Corporate Park, Fiore Empreendimentos, Hotel Zip, que é onde está pintado aqui, o apoio da Anjo Tintas, o Riso citou, a MTN Brasil, que é o spray, e do Guia Manezinho, esse que vos fala. O patrocínio... Obrigado. O patrocínio é da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. É com o investimento, né, um abatimento de imposto dessas empresas que o trabalho como desses artistas, o aplicativo do pessoal que está aqui atrás do Estúdio de Ideias é possível. E esse é um momento bacana, porque quando a gente vai questionando qual é o papel da arte, o papel da arte também é esse. A gente tem, como disse a Tuane, um trabalho que eu chamo de educação patrimonial e ela chama de arte educação. E é isso que a gente também precisa hoje. O Guia Manezinho e o Street Art Tour e esses artistas se aproximaram porque a gente enxerga a cidade como um órgão mais plural, uma cidade que precisa refletir, que precisa fazer as suas homenagens e também precisa enxergar pontos de convergência e pluralidade. Eu costumo dizer que a gente precisa ter versões de história. A história não é só uma versão. Um professor diz assim, todo ponto de vista e a vista de um ponto. E a gente hoje, com o olhar desses artistas, conseguiu, com muito carinho, com muita humildade, mostrar o olhar que algumas pessoas têm para a sua cidade, para a sua experiência, para a sua vivência e para tudo que a gente pode construir de sentido. Em nome do Guia Manezinho e do Street Art Tour, eu agradeço muito a audiência, a gentileza de vocês. A gente vai ter outras live tour com outros percursos, sempre com a intenção de mostrar para vocês que aquela sensação de caramba, eu passei por aqui 1000 vezes, como é que eu não sabia que ali tem um beija-flor de um cara que já está bombando no mundo inteiro. Né? Cada vez mais deixar esse momento mais leve através das lives, né? As lives são uma maneira que a gente encontrou para fazer isso, né? Através da deixar tudo mais leve, né? A leveza que a gente tem nas cores. Falava para eles que se eu pudesse eu pintava o mundo dessa cor que está o mar aqui. Mais uma vez, pessoal, para agradecer o Riso, o Pasmo falou pouco, querido. Falamos pouco. Falamos pouco. Pouco certeiro. Pouco certeiro. Assim não tem erro, né? Estão cansados também. Então ainda estamos na metade. A Tuane, estão aqui o Arthur e a Marina do Estúdio de Ideias. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho que passam em cada direct, em cada mensagem, em cada relação que se cria. A gente está aqui. Pessoal, o Vitor, nosso cameraman, que fizemos uma gambiarra para conseguir fazer o som aqui funcionar numa boa, para que vocês tivessem qualidade no que estão assistindo. Agora, reforçando, pessoal, em breve o aplicativo vai estar zerado, a gente está com o aplicativo ainda funcionando, mas ele vai vir, top, muito, muito melhor, e vocês vão conseguir fazer coisas muito mais legais, que é, inclusive, falar de memória, né? O que é o street? Além de fazer monumentos como esse, a gente fala, né, de museu, tem uma característica de museologia, né? Ou seja,
a arte urbana tem uma coisa de instantânea, que pode não estar mais aqui, como é o caso do Beija-Flor, mas ele vai estar lá no aplicativo. Então a gente constrói uma memória da arte urbana, isso é muito importante também, né? Então é um movimento, não é um aplicativo, não é apenas uma lindíssima parede pintada. Dito isso, meus queridos, muito obrigado, em nome do Guia Manezinho e do Street Art Tour. Vem que no caminho a gente te conta, a gente te mostra Floripa linda, bem servida, que reflete, que pensa e que sente. Até mais, muito obrigado.